Boa tarde a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, a senhora Procuradora da Fazenda do Estado, o senhor Procurador do Ministério Público de Contas, o senhor Secretário-Diretor-Geral. Cumprimento a todos os presentes e declaro aberta a 40ª sessão da Primeira Câmara. A ata da 39ª sessão ordinária, que foi realizada dia 2 de dezembro, foi encaminhada previamente a Vossas Excelências. Se não houver objeções, vou dar-a por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, antes de serem iniciados julgamentos, indago ao senhor Procurador do Ministério Público de Contas se há interesse de Sua Excelência em vista ou sustentação oral em qualquer um dos processos constantes da ordem do dia. Não, Excelência, muito obrigado. Passamos, então, à nossa sessão parte estadual. Eu relato os itens a meu encargo. O item 1 trata-se das contas anuais da Empresa Metropolitana de Águas e Energias, S.A., a EMAI, relativa ao exercício de 2010. Assessoria técnica com relação aos aspectos econômicos financeiros, chefia de ATJ, IPFE e SDG, opinaram pela aprovação das contas. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e acompanho os pronunciamentos favoráveis expedidos por ATJ, PFE e SDG. E voto pela regularidade com ressalva das contas da Empresa Metropolitana de Águas e Energias, EMAI, relativa ao exercício de 2010, sem prejuízo de recomendações feitas no corpo do voto. É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 2 da pauta. Trata-se do exame do pregão eletrônico e do contrato celebrado entre a Fundação Parque Zoológico e a empresa Notre Dame Seguradora S.A. O ponto que se destaca nos autos refere-se ao valor ajustado, que superou a estimativa em aproximadamente 21,93%. Importante destacar que a contratação anterior entre as mesmas partes, abrigadas nos autos do TC 6273-02606, foi julgada irregular por essa Corte por falha semelhante. Da cronologia dos fatos, é possível constatar que a supracitada decisão transitou em julgado em 15 de janeiro de 2009, ou seja, em data anterior à contratação em tela, de modo que a origem já tinha conhecimento das irregularidades anteriormente praticadas e condenadas por essa Corte, e assim incorreu na mesma falha. Entendo que, novamente, não ficou demonstrada a economicidade da contratação. Nessa conformidade, compartilhando o entendimento dispensado pela assessoria técnica sobre o prisma econômico-financeiro e por sua chefia, o meu voto é no sentido da irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa de 200 UFESPs à autoridade responsável. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Passo a relatar o item 3 da pauta. Trata-se do 16º relatório de acompanhamento de concessão referente ao contrato firmado em 18 de junho de 98, figurando como poder concedente o Governo do Estado de São Paulo, como contratante o Departamento do Estado de Estrada de Rodagem, DR, como interessada e responsável pela fiscalização, a Artesp, e como contratada a concessionária Triângulo do Sol Autoestradas, cujo objeto é a concessão onerosa de malha rodoviária estadual. Eu registro que o contrato, a concorrência internacional e os termos modificativos já foram julgados regulares por essa Corte. Os períodos de acompanhamento pretéritos do 1º ao 15º já foram apreciados por essa Corte de Contas com julgamento pela regularidade. A TJ, no que refere aos aspectos de engenharia, econômico e financeiro e sua chefia, opinou pela regularidade da matéria, sendo acompanhada por PFE e MPC. Eu passo ao voto. Eu entendo que a matéria se encontra em condições de receber a aprovação dessa Corte de Contas,
A assessoria especializada atestou a boa ordem dos recolhimentos mensais relativos ao ônus fixo e variável. Conforme relatório, não há andamentos de obras no período abrangido no escopo desse relatório. No que tange à recuperação de obras de artes especiais, observo que não houve programação para o período em análise. Também verifico que não ocorreram obras emergenciais no período. A Artesp encaminhou os relatórios mensais de conservação de rotina, que demonstram que os serviços executados e vistoriados pela equipe de conservação. Observe que as fichas de acompanhamento de implantação dos equipamentos informam que a concessionária vem disponibilizando os mesmos em condições adequadas e suficientes, efetuando os upgrades conforme programado. Nessa conformidade, diante das informações apresentadas pela Artesp, bem como pelas manifestações favoráveis, o meu voto é pela regularidade da execução contratual correspondente ao 16º período de acompanhamento, sem prejuízo de determinações e recomendações constantes no corpo do voto, que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato o item 4 da pauta. É um contrato firmado entre a FDE e Notre Dame Seguradora, objetivando a prestação de serviço de assistência médica hospitalar. O primeiro termo de aditamento teve por finalidade alterar o serviço de assistência médica hospitalar. Aqui a fiscalização, ATJ, PFE e Ministério Público de Contas concluíram pela regularidade dos atos praticados. Passo ao voto. Aqui o único ponto suscitado acerca da matéria refere-se às alterações promovidas pelo primeiro termo de aditamento. Eu entendo que restou esclarecidos nos autos. Ocorre que tal instrumento modificou o serviço de assistência médica do Plano A, NDS 160, para o Plano A, NDS 170, visando incluir o Hospital Oswaldo Cruz no rol daqueles disponíveis aos funcionários da FDE. As modificações, tanto do plano de saúde como dos preços, foram tecnicamente justificadas, autorizadas e dentro do limite de valor previsto na Lei de Licitações. Por essas razões, e acompanhando os pronunciamentos de ATJ, PFE e Ministério Público de Contas, eu voto no sentido da regularidade da licitação do contrato do termo de aditamento em exame. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato agora o item 5 da pauta. Em exame, prestação de contas de recursos repassados no exercício de 2010 pelo Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto ao Instituto Espírito Nosso Lar. Fiscalização, PFE e Ministério Público de Contas se manifestaram no sentido da regularidade da prestação de contas sem prejuízo de recomendações. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e acompanho a instrução e voto pela regularidade formal da prestação de contas dos recursos com as recomendações necessárias. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para relatar os itens 6 a 19, a palavra do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhora presidente. Saúdo Vossa Excelência, eminente conselheiro Dimas Ramalho, os outros procuradores, doutor Rafael Baldo, doutora Cristina Cavezali, nosso secretário e diretor-geral, senhoras e senhores que nos honram com suas presenças nessa tarde. Com relatórios e votos individualizados, senhora presidente, o item 6 e os itens 9 a 14. Portanto, 6 e 9 a 14, 7 e 8 eu relatarei individualizadamente. São processos de interesse do metrô, da CDHU, da Polícia Militar, Sabesp, FDE e CPTM, consubstanciam pregões eletrônico, contrato, concorrência, termos, pregão presencial, ata de registro de preços e execução contratual. Em todos estes processos, a instrução foi convergente no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham com as recomendações pertinentes. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Em conjunto, 7 e 8, senhora presidente. Perfeitamente. Cuida-se de concorrência e contrato, Assembleia Legislativa com a Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação, Fundac, objeto prestação de serviço de gerenciamento técnico operacional e gestão administrativa da TV Assembleia e serviços correlatos. Sobre a matéria em si de representação apresentada pela própria fundação, que ao final foi contratada.
Quanto à representação, os órgãos técnicos e PFE são por sua improcedência, o MPC pela procedência parcial. Já em relação à licitação e contrato, convergem todos os oficiantes no sentido da sua regularidade. Inicio pela representação. Teve como alvo a fixação dos preços e a apresentação de certidão negativa de insolvência civil, ambas exigências do edital de concorrência lançado pela Assembleia. Quanto ao primeiro ponto, firmes e unânimes os posicionamentos dos órgãos instrutivos, técnicos, PFE e MPC, no sentido da improcedência da impugnação, porque, efetuadas as necessárias pesquisas, os preços se revelaram compatíveis com os praticados no mercado. Respeitantemente à contestação do impugnante contra a certidão negativa de insolvência civil, tiveram-na os oficiantes, exceto o douto Ministério Público, por improcedente, porquanto, apesar de não mencionado no artigo 31 da Lei de Licitações, tal documento também se prestava à verificação da boa ordem econômico-financeira das licitantes. De minha parte, divirjo respeitosamente das conclusões apresentadas, posto que a matéria foi objeto de apreciação pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado, em sede de mandado de segurança impetrado pela própria representante. Diante desse panorama, e coerente com o entendimento por mim declinado em outros feitos, e, de resto, acolhido no âmbito desta Casa, entendo que, no caso, a impugnação perdeu seu objeto, porque defeso esta Corte opinar diante de matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário e transitada em julgado. Posto isso, meu voto cinge-se quanto à representação, na improcedência no que diz respeito aos preços praticados e pela perda do objeto sem apreciação de mérito, na impugnação voltada ao item 653, haja vista pré-existência, decisão judicial transitada em julgado. Quanto à licitação e contrato, com a unanimidade da instrução, pela regularidade com recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. Item 15, concorrência internacional e contrato, Metrô Inspector Engenharia, execução de serviço de engenharia para estudos de compatibilidade de truque via e suspensão para trens. A instrução foi dividida. A empresa Inspector concorreu individualmente para a licitação em referência, de modo que deveria apresentar a documentação de habilitação por si só, comprovando sua capacidade técnica e jurídica para disputar o objeto. O item 10.5 do instrumento convocatório determinou que a concorrente, em conjunto com a garantia de execução contratual, apresentasse documento comprovando ser autorizada a emitir certificação das condições de segurança da movimentação metroferroviária. Pois bem, comissão julgadora, em documento de 19 de novembro de 2009, declarou que não restou evidenciada a autorização requerida no referido item. É fato incontestável, portanto, que a futura contratada naquela data não atendia aos ditames do chamamento. Nova documentação foi acostada e novamente a comissão rejeitou-a, mas, em paralelo, determinou a análise de vínculo comercial entre a proponente e a empresa estrangeira TTCI, que poderia significar cumprimento das condições exigidas. A ligação entre a Inspector e a empresa alheia à concorrência somente veio à luz efetivamente por contrato assinado em 22 de fevereiro de 2010, tendo como objeto, aspas, o fiel cumprimento dos serviços contidos no ajuste celebrado entre Inspector e o metrô. Fica evidente que a concorrente, não tendo atendido satisfatoriamente às exigências editalícias, se consorciou tardiamente com terceiro alheio à disputa para legitimar sua participação. A TTCI declara textualmente, inclusive, que trabalhará em conjunto com a Inspector, fornecendo tecnologia e recursos humanos para cumprir o objeto do contrato com o metrô. Resta cristalino que se cuida de arranjo para dar aparência de licitude à afronta ao princípio da vinculação ao edital. Voto pela irregularidade da matéria, aplico multa individual de 400 UFESPs aos responsáveis. Voto que está em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado. 16, concorrência e contrato, DR, construtora Misorelli Palmieri, obras e serviços na SP 333. Instrução de ATJ e PFE pela regularidade, MPC pela irregularidade. Trata-se de mais uma contratação do DR, onde se formulam exigências já aqui proclamadas tantas vezes como irregulares.
garantia de participação antecipada, visita técnica em única data e horário, necessariamente realizada por engenheiro civil. Voto pela irregularidade, senhora presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Em conjunto 17 e 18, prestação de contas de repasses feitos à Prefeitura de Teodoro Sampaio de Vargem Grande do Sul, respectivamente pela Secretaria de Educação e pela CDHU. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. 19, embargos de declaração. Em face de acordo que julgou irregular prestação de contas de recursos repassados em 2011 pela Secretaria da Administração Penitenciária, a instituição Ressocializar Jaú. Embargante é o senhor Carlos Alberto Ferreira de Souza, coordenador da Coordenadoria de Unidades Prisionais da região noroeste do Estado. Conheço dos embargos. Conhecidos. Tem razão o embargante, senhora presidente, senhor conselheiro, porque, ao prestar contas, 2 convênios foram unificados e não houve discriminação dos responsáveis, eles foram apontados em conjunto. Mas o senhor Carlos Alberto, efetivamente, em relação ao convênio 14 de 2006, não ocupava a direção da Coordenadoria das Unidades Prisionais da região noroeste, responsável pelos repasses efetivados a Ressocializar Jaú. Acolho os embargos no sentido de excluir a sanção pecuniária que lhe foi aplicada, mantendo intocados, contudo, os demais termos da decisão. Voto está em discussão. Votação, aprovado. Para os itens 20 a 35, a relatoria do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhor procurador, Ministério Público de Contas, senhora procuradora da Fazenda Estadual, senhor diretor-geral, senhores funcionários, senhores advogados, gostaria, inicialmente, senhora presidente, de retirar de pauta os itens 20 a 21 com retorno ao gabinete. É regimental. Permito relatar itens 22 a 24 da pauta em conjunto. Perfeitamente. Item 22, pregão eletrônico e contrato celebrado entre o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e a empresa Pressegue Serviço de Segurança. Itens 23 e 24 são temas aditivos ao contrato Secretaria da Saúde e LBGS Grupo de Serviço. Tem disponibilidade os votos previamente a vossas excelências e, assim como também entende os órgãos de instrução dessa casa, eu voto pela regularidade dos itens em exame, senhora presidente. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Itens 25 e 26, peço retirada com retorno ao gabinete. É regimental. Item 27, concorrência com contrato entre a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, Sabesp e consórcio com Cremate, visando a prestação do serviço de engenharia consultiva. A assessoria técnica pela TJ, Procuradoria da Fazenda do Estado, manifestaram-se pela regularidade da matéria. Consideradas as justificativas apresentadas quanto à necessidade de controle tecnológico e de qualidade dos produtos, obras e serviços contratados pela Sabesp, bem como pela constatação de que o preço contratado ficou abaixo do orçado, voto pela regularidade da matéria, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. Itens 28 e 29, peço retirada com retorno ao gabinete. É regimental. Item 30, agora, senhor presidente, trata-se de concorrência e contrato e tema aditivo celebrado no valor de R$ 24.927.357,48 entre a Agência Reguladora do Serviço Público Delegado de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, e o consórcio GERCOM, para prestação de serviço técnico especializado em engenharia consultiva. No caso, reitero o entendimento de que a autarquia pode contratar com terceiro a execução de serviços complementares. No entanto, a Artesp, desde a sua criação, terceiriza grande parte dos serviços que lhe competem, inclusive a atividade fim. Grave ainda é o apontamento de que o órgão gastou 57,92% das receitas em 2002 a 2013 apenas em serviços de consultoria. Além disso, extrai-se o relatório de fiscalização pertinentes às contas de 2013 da autarquia que dos 449 cargos efetivos, esse 51 comissionados existentes no quadro pessoal, apenas 41, todos os níveis de provimento estavam preenchidos até no final daquele exercício. Diante disso e do mais que consta dos votos disponibilizados,
Eu voto pela irregularidade da concorrência do contrato de aditamento e deixo de aplicar multa, tendo em vista o falecimento responsável pelo contrato, senhor presidente. É o voto. Que está em discussão. Peço vista. Vista ao conselheiro Renato Martins Costa. Item 31, senhora presidente, prestação de conta de repasse público de educação em diversas prefeituras. A instrução e Procuradoria da Fazenda Estadual manifestaram-se pela regularidade da matéria. Os pareceres conclusivos favoráveis conduzem à conclusão de que o órgão público concessor analisou e aprovou a demonstrativa apresentada pela Prefeitura. O voto pela regularidade formal da prestação de contas em exame, senhora presidente. Em discussão, votação, aprovado. Item 32, prestação de conta de repasse efetuado em 2012 pelo Fundo Estadual de Assistência Social, Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento do Vale Paraíba, à Prefeitura de Arapeí. A documentação dos autos evidencia que o valor repassado à Prefeitura em Arapeí, em 2012, não chegou a ser empregado. Notificadas as partes demonstraram que os recursos permaneceram aplicados em banco oficial. Ante exposto, e não havendo despesa apreciada, voto pelo conhecimento da matéria. Em discussão, votação, aprovado. Agora, itens 33 e 34 da pauta, senhor presidente. Perfeitamente. 33, prestação de conta de repasse 2012 pelo Fundo Estadual de Assistência Social, Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Baixada Santista, a Proviver obras sociais e educacionais com base em convênio. E o 34, prestação de conta de repasse de 2011 da Secretaria de Estado da Educação à comunidade COP em São Francisco de Guaianazes, com base em convênio. Os votos, já encaminhei previamente a Vossas Excelências, e os pressupostos legais estão atendidos, conforme demonstra a instrução. O voto pela regularidade dos itens em exame. Em discussão, em votação, aprovado. Item 35, peço retirada com retorno ao gabinete. E regimental. Encerrada, então, a nossa pauta estadual, eu agradeço a presença e participação da doutora Cristina Cavezali, representante da Procuradoria da Fazenda do Estado. Passamos, então, à nossa pauta, sessão parte municipal. Eu indago aos senhores conselheiros, se não houver objeções, para começarmos pelos itens em que há pedido de sustentação oral. Não havendo objeções, eu inicio, então, pelo item 36 mesmo, que é de minha relatoria. Eu convido o doutor Rogério Monteiro de Barros a tomar parte da tribuna. Cumprimento o doutor Rogério e farei uma síntese do processo. Aqui no item 36 está em exame a concorrência 6 de 2006 e decorrente contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Pompeia e a empresa Drummond e Andrade Limitada, visando a prestação de serviços de cobertura e estrutura metálica de arena, ginásio de esportes, multiuso, denominada lote 2, no importe de R$ 755.002,20. Também estão sendo apreciados o primeiro, segundo e terceiro termos aditivos, que visaram, respectivamente, prorrogação de prazo e acréscimo nos quantitativos iniciais. A matéria principal foi objeto de instrução pela UR4 de Marília, que concluiu pela irregularidade da contratação em face das seguintes impropriedades: divergência encontrada entre as características do objeto inicialmente previsto pela administração e aquele descrito no instrumento convocatório. Pesquisa de preços efetuada de forma genérica, não subdividindo o lote 1 e 2, impossibilitando uma análise mais acurada para a determinação de valores adequados ao mercado. Códigos funcionais da reserva de recursos orçamentários lançada divergem daqueles lançados para obras no PPA. Edital com cláusulas restritivas, capital social integralizado e exigência de certidão da empresa e de seus responsáveis técnicos emitidos pelo CREA, sendo que para empresas não sediadas no Estado de São Paulo, a referida certidão deveria conter o visto de CREA São Paulo. Exigência de índices econômicos em parâmetros superiores àqueles que são aceitos por essa Corte. Ajuste remetido fora do prazo estabelecido pelas instruções vigentes. Quanto
As instruções dos termos aditivos foram também apontadas impropriedades, quais sejam formalização extemporânea, ausência de publicação no Diário Oficial e de autorização para elaboração, remessa intempestiva, falta de prorrogação do seguro-garantia e dos termos provisórios e definitivos referente ao término das obras. Os interessados foram notificados em diversas oportunidades e compareceram com justificativas e documentos. A SDG foi instada a manifestação em relação à licitação e o ajuste principal. E, diante da competitividade do certame, considerou releváveis algumas cláusulas editalícias. Assessoria técnica e sua chefia opinaram pela irregularidade da matéria de auditamento e a irregularidade da execução contratual, pois não foram enfrentadas, em sua totalidade, tais como formalização extemporânea dos termos, descrição do valor final, que não inclui o terceiro termo aditivo e destoa do somatório das medições. A medição pertinente ao terceiro termo de aditivo foi realizada em 26 de agosto de 2008, ocorreu em data posterior ao término das obras. Essa é uma síntese do relatório. Eu passo a palavra ao doutor Rogério Monteiro, para o período prazo regimental de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Aproveito a oportunidade para cumprimentá-los, os demais conselheiros, o representante do Ministério Público de Contas, o secretário da Diretoria-Geral, os demais presentes. Excelência, na verdade, falhas formais de fato ocorreram no desenrolar do processo licitatório, porém entendemos que elas não têm o condão de macular a regularidade dos atos praticados. Trata-se de uma obra de extrema importância para o município de Pompeia, que foi realizada com recursos próprios, num valor de aproximadamente de 5 milhões de reais. A obra está concluída, existem elementos que eu vou demonstrar nos autos que demonstram exatamente a conclusão dos trabalhos, tá? E, diante dos apontamentos, eu vou questionar alguns deles. A questão dos orçamentos, existiam planilhas orçamentárias elaboradas pelo Departamento de Engenharia, todas elas lastreadas por índices da construção civil, o que acreditamos que, na verdade, as pesquisas de preços efetuadas apenas serviram para demonstrar que as planilhas elaboradas pelo Departamento de Engenharia do município condiziam com os preços de mercado. Em relação às regras restritivas contidas no edital, apesar dos apontamentos, a licitação conseguiu que 6 empresas retirassem e participassem do certame, o que, no nosso modo de ver, não gerou nenhum prejuízo tão significativo ao princípio da competitividade. Ademais, podemos ressaltar que nenhuma empresa também apresentou qualquer impugnação em relação às cláusulas que supostamente fossem restritivas. Analisando todo o processo, foi possível verificar que existem pareceres das assessorias técnicas, as folhas 196, 197, 198 e 202, opinando pela regularidade da matéria. A única objeção à aprovação dos atos praticados refere-se à assessoria técnica da parte de engenharia, que sucintamente alega que os termos aditivos foram formalizados extemporaneamente. Nós não podemos concordar com essa posição. A questão é a seguinte: a licitação, o contrato foi assinado dia 20 de dezembro de 2006. A licitação foi dividida em 2 lotes. Um lote que uma empresa ganhou para fazer a alvenaria do ginásio de esportes e uma segunda empresa, que está sendo analisada nesses autos, que fez a cobertura estrutural. E o próprio contrato já rezava que o prazo de vigência do contrato começaria a contar da data da emissão da ordem de serviço. Então, no caso em concreto, em dezembro de 2006 foi assinado o contrato, porém a empresa começou a cobertura em julho de 2007. Então, a gente entende, no nosso modo de pensar, que os 195 dias de prazo para a execução das obras deveriam contar da data da emissão da ordem de serviço. É uma previsão que consta do contrato, inclusive. Salvo engano, agora, no momento, não me recordo a página. Então, por isso que o município contou os prazos a partir da emissão da ordem de serviço. Considerando que a ordem de serviço, nesse caso, foi emitida em fevereiro de 2007, mais 195 dias, a gente alcançaria a data de 14 de janeiro de 2008, data em que foi celebrado o primeiro termo aditivo, prorrogando o prazo por mais 200 dias. Então, a gente
na nossa avaliação, a gente discorda da assessoria técnica da parte de engenharia, quando diz que os termos aditivos foram celebrados após a vigência do instrumento contratual principal. O segundo termo aditivo não apresentou nenhuma objeção por nenhuma das assessorias, né? Foram obras que foram acrescentadas, e a questão que fica mais pendente é em relação ao terceiro termo aditivo. De fato, existe no processo um atestado nas folhas 275, subscrito pelo engenheiro do município, dizendo que a obra, contemplando, na verdade, a execução do segundo termo aditivo, porque o primeiro era de prazo, o segundo termo aditivo ele atesta a conclusão. Só que, no mesmo dia, foi celebrado um terceiro termo aditivo, no valor, penso eu, até simbólico, frente ao tamanho da obra, de R$16 mil, que pode até ser verificado por Vossas Excelências nos demonstrativos fotográficos de folhas 279, um fechamento da parte de estrutura no valor de R$16 mil, que não estava previsto inicialmente no contrato, porém, concluída a obra, o município começou a observar que ventos, de repente alguma tempestade, ventos, poderia até prejudicar toda a estrutura do ginásio. Então, foi feito, de fato, esse fechamento. Apesar de não constar do termo definitivo, do atestado de finalização da obra, o engenheiro, nós temos documentos nos autos, as folhas 269, o empenho do pagamento desse aditivo, e a medição também elaborada pelo engenheiro da prefeitura atestando que ela foi concluída. De fato, existe essa divergência que a obra terminou em julho, né, como está atestado, e o pagamento desse terceiro termo aditivo ocorrido em agosto. Então, assim, no entender do ex-prefeito, que até está presente aqui, da defesa e tudo mais, a gente não vislumbra nenhuma situação de superfaturamento, nenhuma uma situação de ter deixado de executar a obra, né? A obra vem servindo a população de Pompeia satisfatoriamente, é até um orgulho para o município, porque hoje se desenvolvem atividades de ginástica nesse ginásio de esporte para mais de 3 mil pessoas, então, de fato, é uma obra de suma importância que foi, repito, realizada com recursos próprios do município, sem auxílio de nenhum ente governamental. Então, sobre a questão do terceiro aditivo, de fato, aconteceu essa situação depois da inauguração da obra, foi-se feito o aditivo dentro do prazo de vigência, né? Porém, houve esse desentendimento entre o atestado finalizador da obra emitido pelo engenheiro, mas há total comprovação nos autos, e principalmente as folhas 269, de que a obra foi concluída. Então, em resumo, Excelência, assim, o município de fato reconhece que, de repente, o processo poderia ter sido melhor instruído documentalmente, algumas pequenas falhas formais, como atraso na entrega de termos, ausência, às vezes, de autorização do prefeito, que a gente também não concorda em relação à autorização dos termos aditivos, porque ele mesmo subscreveu os termos aditivos. Quer dizer, inúmeras questões que foram pontuadas nos autos, no entender da defesa, são questões que poderiam ser levado ao campo das recomendações e que não teriam condão de decretar irregular uma obra que não demonstra nenhum indício de prática fraudulenta, né? Então, sem mais, eu agradeço a oportunidade. Nós agradecemos a sua participação, doutor Rogério. E, considerando sua defesa, eu retiro o processo de pauta com retorno ao gabinete. Agora, também há pedido de sustentação oral no item 98. Eu convido o doutor Tiago de Moraes Ferrari a tomar parte da tribuna. Cumprimento o doutor Tiago e eu passo a palavra para o conselheiro relator, o conselheiro Renato Martins Costa. Boa tarde, doutor Tiago. Cumprimento Vossa Excelência e sintetizo que encontra-se em julgamento o processo das contas da Câmara Municipal de Campinas relativas ao exercício de 2012. Foram feitos os seguintes apontamentos de irregularidade. Da parte de ATJ, compras diretas impróprias, pagamentos inadequados em virtude de aditamentos contratuais, pagamentos de horas extras acima do limite legal, admissão excessiva de servidores comissionados e pagamento de gratificações sem laudo técnico. Ministério Público de Contas.
falta de regulamentação do controle interno, divergências entre os dados informados pela origem e os encaminhados ao sistema ODESP, número excessivo de cargos em comissão, pagamentos de gratificações indevidas e reincidência no descumprimento de instruções e recomendações do Tribunal de Contas. SDG verbera o pagamento excessivo de horas extras e a existência de 87,07% de servidores comissionados no quadro de pessoal. Esses apontamentos conduziram todos esses órgãos a propor a irregularidade das contas. É a síntese do relatório. Eu passo a palavra, então, ao doutor Tiago de Moraes, pelo prazo regimental de 15 minutos. Muito obrigado. Excelentíssima doutora presidente Cristiana de Castro Moraes, excelentíssimo doutor conselheiro Renato Martins Costa, relator, conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, saúdo também o Ministério Público de Contas. Gostaria de pedir licença, antes de entrar nos apontamentos, e fazer uma breve síntese da conjuntura na qual eu assumi a presidência da Câmara Municipal. Eu fui eleito vice-presidente da Câmara Municipal e, em decorrência da cassação do prefeito e do vice-presidente, do vice-prefeito, o presidente da Câmara assumiu. Eu assumi a Câmara no dia 28 de dezembro de 2011. Em decorrência de toda essa conjuntura, eu fiquei responsável, como presidente, para organizar as eleições indiretas, e que foi uma situação muito complicada em decorrência das pressões políticas para que essa eleição fosse melada, mas, graças a Deus, nós fizemos eleições com toda a aprovação do Tribunal Eleitoral. Logo em seguida, dos objetivos que eu tinha é que, no ano anterior, havia sido proposto um aumento de 126% nos salários dos vereadores, e a população também estava indignada. E eu recoloquei essa discussão e não houve aumento no salário dos vereadores. Logo em seguida, houveram denúncias de fraude nas licitações, denúncias feitas pelo jornal Metro e pela EPTV, que é a Globo, lá de Campinas. Em decorrência disso, eu assumi a responsabilidade de fazer essa sindicância justamente no gestor da Câmara, que é do gestor do contrato e do contador da Câmara, no qual essas sindicâncias acabaram pela demissão desses dois funcionários que estavam há mais de 20 anos na casa, e isso me levou a fazer a administração da Câmara com certas limitações. Primeiro, porque era ano eleitoral, então eu tinha pouco tempo de prazo para fazer a reorganização, uma organização administrativa, no qual eu comecei, mas, infelizmente, em decorrência do não cumprimento das obrigações da empresa que ficou por organizar, que já havia sido contratado, eu rescindi o contrato, pedi para que ela cumprisse, senão não faria o terceiro pagamento. Havia também um número insuficiente de funcionários efetivos da casa. Para se ter uma ideia, eu assumi com 58 funcionários, 2 deles estavam em sindicância, abri uma sindicância no qual foram 3 sindicâncias que consumiram 9 funcionários também. Então, em decorrência disso, eu fiquei muito limitado para poder organizar os apontamentos, esses apontamentos que já são feitos há mais de 15 anos nas contas da Câmara. Então, eu fiquei numa posição muito limitada, mas eu tenho a alegria de dizer que algumas conquistas que nós levamos na Câmara foram até divulgadas pela imprensa. Em decorrência da transparência, a gente informatizou todo o processo legislativo da Câmara, no qual não havia, sem qualquer custo para a Câmara. Foi um convênio que nós fizemos, que antes as pessoas, para poderem ter acesso a qualquer lei, precisavam fazer um requerimento para o presidente. Fizemos uma economia na ordem de 1/3 do orçamento, um orçamento que eu assumi de 103 milhões de reais, e a gente devolvia à Câmara, depois de 15 anos, a Câmara devolveu o dinheiro para a Prefeitura, devolvemos 12 milhões para a Prefeitura e deixamos 13 de contas a pagar, 3 milhões na Câmara, então economizamos 15 milhões, e no ano seguinte, com outro presidente, ele economizou
28 milhões em decorrência das reformas que nós fizemos. Gostaria de ressaltar que os apontamentos levantados, mais uma vez, foram apontamentos que vinham ocorrendo há mais de 15 anos e que são apontamentos que só seriam possíveis de se fazer com a reforma administrativa. E, infelizmente, em decorrência de toda essa situação, nós não conseguimos fazer a reforma administrativa, mas eu tenho certeza que toda a gestão que eu fiz foi preocupada em zelar com o dinheiro público, preocupado em dar transparência para a população e mudar o que acontecia na Câmara Municipal, que era uma casa fechada. Eu falo que era uma farra com o dinheiro público mesmo, com viagens de vereadores, com uma série de situações no qual eu suspendi tudo para que a gente pudesse, pelo menos, fazer o mínimo para que o Poder Legislativo pudesse funcionar. Então, senhor relator, eu solicito que Vossa Excelência considere todas as circunstâncias que envolveram a minha administração, uma vez que eu entendo que não foram por omissão e também não foram por falta de zelo, mas muito pelo contrário, foi em decorrência de circunstâncias nas quais eu tentei suprir e levar a Câmara, o Poder Legislativo, com a transparência e com o cuidado que se exige no trato com a coisa pública. Então, eu venho aqui sabendo das dificuldades, das deficiências da nossa gestão, mas venho aqui acreditando que o que eu podia fazer em decorrência de toda a situação que eu assumi a Câmara, eu fiz e prezo muito por tudo que eu tenho feito. Eu digo que hoje uma condenação no Tribunal de Contas, as pessoas condenam achando que nós fizemos coisas erradas, então fiz questão de vir aqui, peço até desculpa que eu fiquei sabendo só na quinta-feira que ia para a pauta o meu julgamento, nem tive acesso ao processo, mas fiz questão de estar aqui, fazer a defesa oral e mostrar todas as circunstâncias que eu enfrentei para gerir uma casa onde havia uma crise política muito grande na cidade e uma crise interna muito grande em decorrência dessas fraudes nas licitações. Era isso, e eu espero que os senhores considerem todas as circunstâncias. Muito obrigado. Nós agradecendo a presença de Vossa Excelência, que veio pessoalmente defender a sua gestão, né, doutor Tiago. Antes de passar a palavra ao conselheiro relator, eu passo a palavra ao representante do Ministério Público de Contas, que também pediu a palavra. Obrigado, Vossa Excelência. Obrigado, doutor relator, pela vênia. O Ministério Público gostaria de fazer alguns breves apontamentos relacionados ao balanço e às contas da Câmara Municipal. Sendo a Câmara Municipal a casa do povo, onde deve ser exercido o poder democrático a ele conferido, tenho dois apontamentos. Em relação à promoção da democracia participativa, verifico que a Câmara Municipal de Campinas não se mostra tão transparente como apontado. Isso porque não foi sequer regulamentado o exercício do controle interno. Ora, sendo a Casa Legislativa o local onde atuam os vereadores, certamente a regulação e a promoção e a efetiva concretização do controle interno é imprescindível para a transparência pública e pelo controle direto e participativo do cidadão, representados por todos os vereadores. Além disso, verifico que o Poder Legislativo também é responsável pela edição de atos normativos. Vale dizer, o vereador ele deve ter plena consciência do processo legislativo no que tange à edição de atos normativos realizados no plano municipal. E é nesse sentido que a concessão de salário e de aumento remuneratório por via inadequada não seria admissível dentro daquela casa legislativa. Além disso, verifico que muitas das falhas elas são estruturais. Apesar da conjuntura política do município, de modo a ocupar o tempo do responsável pela casa legislativa, várias das falhas elas são estruturais e deveriam ser refutadas com a efetiva transformação da Casa Legislativa. Refiro-me especificamente à questão do quadro de pessoal, em virtude da grande existência de cargos comissionados. Salvo engano, aqui constam 87%.
certamente, esse percentual de esse 87% viola o princípio da razoabilidade em sua vertente da proibição do excesso. É claro que o artigo 37 permite a existência de cargos comissionados, só que esse patamar, por certo, viola a razoabilidade e a proporcionalidade, desconfigurando o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, sob pena de converter esses cargos comissionados, senão numa maneira de se promover dentro da Casa Legislativa e de maneira institucionalizada a promoção, como posso dizer, a promoção da própria pessoa do candidato, porque não exerce, muitas vezes, em várias câmaras municipais, um munus público atrelado às funções de efetiva direção, chefia e assessoramento. E, por fim, significa que o Ministério Público reputa a necessidade de julgamento de irregularidade das contas, porquanto foi violado o princípio da proporcionalidade em razão da proibição do excesso, porquanto o número de cargos comissionados é extremamente alto dentro da Casa Legislativa, sem falar no comprovado prejuízo à transparência pública, em virtude da falta de regulamentação do controle interno e do uso inadequado do devido processo legislativo. Muito obrigado, e obrigado, Vossa Excelência. Retorno a palavra, então, ao conselheiro relator. Eu agradeço a sustentação oral do Dr. Tiago de Moraes Ferrari, e igualmente agradeço a sustentação do Dr. Rafael Antônio Baldo. Retiro o processo de pauta, senhora presidente, para que retorne ao meu gabinete e possa ponderar tudo aquilo que hoje aqui foi exposto. Regimental. Então, encerrados os pedidos, muito obrigada. Encerrados os pedidos de sustentação oral, voltamos à nossa sequência da ordem do dia. Eu já relatei o item 36, passo a relatar, então, o item 37 e 38 em conjunto. Em exame de licitação e contrato celebrado entre a Prefeitura de Rio Preto e a empresa Cedro Construtora Incorporadora Limitada, objetivando a construção de creche, também a análise de termos de recebimento provisório definitivo. Inicialmente, aqui eu afasto a falha referente à desclassificação da empresa Conágua Comercial Limitada, tendo em vista não ter apresentado o cronograma físico-financeiro expressamente exigido no instrumento convocatório, diante do princípio da vinculação ao edital. Dessa forma, insubsistente a representação. Ressalto que tema congênere foi examinado em edital da Prefeitura de Ribeirão Preto, na representação encartada no TC 764-00608, e foi também julgado improcedente por esse tribunal. Contudo, a contratante, em suas justificativas, não conseguiu afastar os apontamentos de restritividades contidos no subitem editalício 2.4.3, em afronta ao artigo 30 da Lei de Licitações e à súmula 23 dessa Corte. Por fim, em função do silêncio da contratante em relação ao tema, não foi possível aferir a compatibilidade dos preços contratados com aqueles praticados no mercado. Diante do exposto, meu voto é pela irregularidade da licitação e do contrato. E, na esteira do posicionamento do STG, voto também pela improcedência da representação e pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo. Voto ainda pela aplicação de multa aos responsáveis no valor de 200 UFESPs, multas individuais. São votos que estão em discussão, em votação. Aprovado. Relato em conjunto agora os itens 39 e 40 da pauta, em exame pregão e o contrato firmado pelo município de São Caetano do Sul e a empresa Radiante Marketing Promoções e Eventos Limitada. Também análise, nota de empenho emitida em favor da empresa Sixpel Informática e Material de Escritório Limitada. A instrução de ATJ e STG pela irregularidade dos atos praticados. Passo ao voto. Aqui, as justificativas apresentadas foram insuficientes para afastar as falhas referentes à exigência de comprovação de regularidade fiscal do tributo imobiliário, que não guarda relação com o ramo de atividade da contratada ou com o objeto licitado. Obrigatoriedade que fossem apresentadas amostras para cada conjunto pedagógico por todos os licitantes na data e horário previsto para entrega dos envelopes. E preço de aquisição do kit 2 por valor superior à média dos preços obtidos na cotação realizada pela Prefeitura Municipal,
e o preço ofertado pela própria empresa radiante. Em face do exposto, voto no sentido da irregularidade do pregão, do contrato e da nota de empenho. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato o item 41 da pauta, pregão presencial e contrato firmado entre o Serviço de Água e Esgoto de Piracicaba, o SEMAI, e a empresa CG Engenharia e Construtora Limitada, objetivando a execução de serviços de reparo de pavimento asfáltico. Aqui restou apurado nos autos que a pesquisa de preço efetuada pelo contratante não é confiável, pois não ficou esclarecida a composição de cada item, impossibilitando aferir se as quantias contratadas são efetivamente compatíveis com os valores praticados no mercado. Além disso, há indicação de que as quantidades de material também acabaram sendo mal dimensionadas, haja vista que, por exemplo, havia previsão de se utilizar 3.300 metros cúbicos de brita graduada ao longo de 12 meses. Porém, conforme o documento encaminhado pela origem, foram empregados somente 20 metros cúbicos por mês, equivalente a 251 metros cúbicos ao ano. Diante do exposto, acompanhando as manifestações do Ministério Público de Contas e SDG, o meu voto é pela irregularidade do pregão e do contrato, sem prejuízo de aplicação de multa ao responsável no valor equivalente a 200 UFESPs. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 42 e 43 da pauta, exame, representação, pregão, ata de registro de preço, e autorizações de fornecimento procedidos entre a Prefeitura de Guarulhos e H-Print, reprografia e automação de escritórios, objetivando a alocação de 200 impressoras. A instrução ATJ, Ministério Público de Contas e SDG, toda pela irregularidade dos atos e pela procedência parcial das impugnações tecidas na representação. Aqui verifica-se que a previsão editalícia direcionou a apresentação de atestados para impressora laser, vedando equipamentos multifuncionais em afronta à súmula 24 desse tribunal. Tal condição foi a causa de inabilitação de uma das 4 proponentes participantes do pleito. Consigno que a estimativa para o fornecimento realizada pelo Executivo foi superestimada, posto que, dos 200 equipamentos previstos para entrega, apenas 23 foram requisitados nos primeiros 9 meses de vigência da ata. A propósito, o dimensionamento excessivo gerou reflexos nas exigências relativas à qualificação técnica, econômica e financeira, prevendo condição que compromete a competitividade do certame. Pelo exposto, meu voto é no sentido da irregularidade do pregão, da ata de registro de preço, das autorizações de fornecimento e pela procedência parcial da representação, sem prejuízo de aplicação de multa aos responsáveis pelo valor equivalente a 200 UFESPs. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto agora os itens 44 a 48 da pauta. Trata-se de exame de licitação na modalidade pregão presencial e contratos celebrados pela Prefeitura de Cajamar. Aqui, os argumentos da origem não conseguiram afastar a impropriedade relacionada à apresentação de amostras antes da fase de lances. No caso presente, tal exame, em momento anterior à fase de lance, desclassificou proposta ofertada por uma empresa. Enfatizo ainda que foram feitas exigências restritivas de comprovação de irregularidade fiscal. Por fim, eu anoto que o edital não foi publicado em jornal de grande circulação. Diante desse contexto, e acompanhando a manifestação de SDG, o meu voto é pela irregularidade do pregão e dos contratos. Eu voto ainda pela multa, pela aplicação de multa equivalente a 200 UFESPs ao responsável pelos atos em exame. Em discussão, votação, aprovado. Relato o item 49 da pauta. Contrato celebrado entre a Fundação Criança de São Bernardo do Campo e a empresa Notre Dame Seguradora. Aqui eu entendo que o requisito consignado no item 3.2e do edital extrapolou os limites do artigo 29, inciso 3, da Lei 8666. A agravar a situação, observo que as modificações efetuadas no edital não foram divulgadas nos termos do artigo 21, parágrafo 4º da Lei 8666.
A contratante admite ter comunicado apenas às empresas que retiraram o edital sobre as alterações efetuadas na peça editalícia, em resposta aos questionamentos formulados no curso do processo licitatório. Assim, diante exposto, eu voto pela irregularidade da concorrência e do contrato. É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato o item 50 da pauta. Em exame, termos de aditamento referentes ao contrato firmado entre a Prefeitura de Itanhaém e a empresa Transpolix Transportes Especiais. No caso, recai sobre os termos o princípio da acessoriedade. Nessas condições, o meu voto é pela irregularidade dos aditivos. Em discussão, em votação, aprovado. Item 51. Contrato firmado entre a Prefeitura de Araçoiaba da Serra e o Instituto Promed, objetivando prestação de serviços médicos para manutenção e funcionamento de serviços de pronto atendimento e ambulatório. O aspecto relevante na matéria consiste na contratação de mão de obra efetuada pela Prefeitura por meio de procedimento licitatório e não de concurso público. Sucede que o edital da concorrência evidencia que os profissionais contratados relacionados às atividades médicas são permanentemente necessários no desempenho de suas funções, não se tratando, portanto, o caso de mera terceirização de serviços. Em verdade, os serviços pretendidos, de caráter essencial, deveriam ser prestados por profissionais do quadro de pessoal da administração, contratados por concurso público, conforme regra constitucional. Nesse contexto, o meu voto é pela irregularidade do contrato e da concorrência e voto ainda pela aplicação de multa ao responsável no valor correspondente a 160 UFESPs. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto os itens 52 a 68 da pauta, com relatório e voto previamente encaminhado a Vossas Excelências. Em exame, contratos celebrados pela Prefeitura de Jarinu, autuados em razão de representação formulada contra o pregão promovido pela Prefeitura visando a contratação de serviços de transporte escolar de alunos. Eu passo ao voto. De início, verifica-se que a representação que o inconformismo do impugnante recai sobre o prazo estipulado de 2 dias após a realização do certame para a apresentação de documentos atinentes aos equipamentos de segurança, tipo de veículo para execução do serviço e apólice do seguro de indenização de passageiro, e de 30 dias para os relacionados à contratação de pessoal. Constata-se também dos autos, conforme justificativas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Jarinu, que o estabelecido no edital do pregão, os itens estabelecidos decorrem de legislação pertinente ao Código Brasileiro de Trânsito, portarias do DETRAN e órgãos correlatos referentes ao transporte escolar. Assim, muito embora, num primeiro momento, o prazo fixado para o cumprimento de tais exigências pudesse se figurar restritivo, não foi o que ocorreu no caso concreto. A instrução dos autos revela que 21 licitantes participaram efetivamente do certame, concorrendo para 30 rotas, resultando na contratação de 16 empresas para a realização do objeto. Além disso, o preço avançado mostrou-se compatível com o praticado no mercado. Não houve qualquer interposição de recurso. A publicidade dos atos se deu de forma regular, com devida publicação da homologação e justificação dos respectivos contratos. Diante desse contexto, e acompanhando os posicionamentos da UR3 e da TJ, o meu voto é no sentido da improcedência da representação e da regularidade do pregão presencial e dos contratos, sem prejuízo de recomendações constantes no voto, que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto os itens 69 e 70 da pauta. Em exame, convênio firmado entre a Prefeitura de Tatuí e a Santa Casa de Misericórdia de Tatuí. Também em análise e prestação de contas de recurso repassado no exercício de 2008. A fiscalização em relação ao convênio apontou que o plano de trabalho proposto pela conveniada é simplista, ausência de comunicação ao Poder Legislativo, ausência de aprovação do plano de trabalho pela administração pública, ausência de cláusula essencial estabelecendo metas e objetivos a serem alcançados. Quanto à prestação de contas, destacou que houve intervenção municipal, existência de diversas ações judiciais, trabalhistas, cíveis, execuções fiscais, relatório de atividades singelo e genérico, ausência de relatório governamental,
Ausência de avaliação de metas dos resultados alcançados restou prejudicada. Ineficiência no controle dos recursos, incapacidade na execução do objeto. E outras irregularidades apontadas. Eu passo diretamente ao voto. Aqui os argumentos da origem não foram suficientes para sanear a apresentação de plano de trabalho carecedor de critérios para aferir o cumprimento das metas, também a existência de débitos de encargos, ausência de apropriação de encargos de depreciação no exercício, o déficit acumulado encoberto por reservas, índice de liquidez geral desfavorável, ausência de relatório governamental. Eu lembro também que, no exercício das prestações de contas em exame, exercício de 2003, por meio de decreto municipal, a fim de sanar a instabilidade institucional da entidade e, por consequente, assegurar a prestação do serviço de saúde, houve intervenção pela municipalidade na administração da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí. Nessa conformidade, o meu voto vai ser pela irregularidade do convênio e da prestação de contas. Entretanto, eu deixo de condenar a entidade beneficiária à devolução dos recursos repassados. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato o item 71 da conta, prestação de contas dos recursos públicos repassados pela Prefeitura de Torre da Pedra, através do termo de parceria ao Instituto Pitágoras, no exercício de 2010. Aqui eu acompanho as manifestações dos órgãos da Casa que opinaram pela irregularidade da matéria. Remanescem não afastados apontamentos referentes à utilização de mero expediente de contratação de mão de obra em prejuízo do ditame constitucional de realização de concurso público para o provimento dos cargos, descumprimento de carga horária pelo profissional médico contratado pelo OCIP, ausência de prestações de contas mensais ao órgão parceiro, descumprimento do prazo para apresentação de prestação de contas e cobrança de taxa administrativa. Nessa conformidade, eu acolho as manifestações desfavoráveis e voto pela irregularidade da prestação de contas relativas ao exercício de 2010, na importância de R$ 110.856,80. Em face da jurisprudência dessa Corte, eu deixo de condenar o Instituto Pitágoras à devolução da quantia impugnada, tendo em vista que a municipalidade se valeu dos serviços prestados pelos funcionários contratados, com exceção feita à importância de R$ 14.300 referente à taxa administrativa, que deverá ser devolvida aos cofres públicos devidamente corrigida. Nessas condições, eu suspendo a beneficiária de novos recebimentos até a regularização da matéria perante essa Corte. E eu voto ainda pela aplicação de multa ao responsável, à época dos fatos, o ex-prefeito, o senhor Nilton Pinto da Silveira, multa que eu estipulo no valor equivalente a 160 UFESPs. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 72, prestação de contas de recursos públicos repassados pela Prefeitura de Ubatuba, através de convênio, à APM de Escola Municipal no exercício de 2011. Passo direto ao voto. Essa Corte de Contas tem julgado irregular o repasse de recursos para a contratação de mão de obra mediante a celebração de ajustes com o terceiro setor, em substituição ao poder público, posto que tal a prática afronta o disposto no inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal. A Prefeitura Municipal de Ubatuba já havia sido advertida por esse Tribunal de Contas sobre a impossibilidade da concessão de repasse de recursos para empregar mão de obra na prestação de serviços educacionais. Nessa conformidade, meu voto é no sentido da irregularidade da prestação de contas, determinando a Prefeitura Municipal de Ubatuba que se abstenha de conceder recursos da espécie. Em face da jurisprudência desse tribunal, eu deixo de condenar a beneficiária à devolução dos valores inquinados de vício, uma vez que a municipalidade se valeu dos serviços prestados pelos funcionários contratados pela APM. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto os itens 73 e 74 da pauta. Cuida de repasses de recursos públicos na seguinte conformidade. Item 73, pela Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, APM da Escola José Amador, no exercício de 2008, no valor de R$ 15.750, objetivando a consecução do projeto denominado Espaço do Saber e Conviver. Item 74, recurso repassado pela Prefeitura de Limeira, Sociedade Operária Humanitária, no exercício de 2008.
Na conformidade do relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu entendo que as prestações de contas comportam um juízo de regularidade. Em relação aos recursos repassados pela Prefeitura de Teodoro Sampaio à APM, eu ressalto que o convênio esteve voltado à consecução de um projeto denominado Espaço do Saber e Conviver. Diversos são os precedentes que julgaram regulares repasses análogos, precedentes esses citados no corpo do voto. Nos autos, não foi verificado que a mão de obra contratada tenha desempenhado atividades inerentes aos servidores efetivos da escola, na medida em que estiveram voltados à consecução específica do projeto anteriormente mencionado. Quanto à prestação de contas tratada no item 74, destaco que o convênio que originou os repasses em tela foi julgado regular, sendo essa a única prestação de contas. Nessa conformidade, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, o meu voto é pela regularidade formal das prestações de contas em exame. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Eu relato em conjunto agora os itens 75 e 76 da pauta. Contas dos municípios de Mendonça e Salto de Pirapora, referentes ao exercício de 2013. Também encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e verifica-se nos demonstrativos que houve o cumprimento dos principais índices constitucionais e legais avaliados por essa Corte. Pelo exposto, eu voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de referidas prefeituras, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes no corpo do voto. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Itens 77 e 78 em conjunto também cuidam de embargos de declaração opostos pela Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e também pelo município de Mirassolândia. Em preliminar, embargos em termos deles conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, as alegações apresentadas em ambos os embargos não merecem prosperar, uma vez que as decisões embargadas não contêm qualquer obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. Ante o exposto, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu voto pela rejeição dos embargos de declaração opostos pela Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e pelo ex-prefeito municipal de Mirassolândia. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Eu relato em conjunto agora os itens 79 a 81 da pauta. Recursos ordinários interpostos na seguinte conformidade. Item 79, pelo ex-prefeito municipal de Taboão da Serra, contra a decisão que julgou ilegais atos de admissão. Item 80, pela Prefeitura Municipal de Contia, contra a sentença que julgou irregulares convite e contrato celebrado entre a municipalidade e a empresa Barros e Pucarelli Limitada. Item 81, pelos senhores João Batista Bose e Dionísio Franco Simone, liquidantes da Empresa de Desenvolvimento de Limeira, S.A. Endel, contra a sentença que julgou irregulares as contas relativas ao exercício de 2011. Em todos os processos, os órgãos técnicos da Casa se manifestaram pelo não provimento. Em preliminar, recursos em termos, deles conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, na esteira dos relatórios e votos previamente encaminhados a Vossas Excelências, verifica-se dos autos que as razões de defesa não se mostraram hábeis para afastar as máculas que recaem sobre os processos. Nessa conformidade, meu voto é no sentido do não provimento dos recursos ordinários interpostos, mantendo as decisões recorridas em todos os seus termos. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Para relatar os itens 82 a 105, a palavra do conselheiro Renato Martins Costa. 82, concorrência e contrato, Prefeitura de Itu com J. Malucelli Construtora, execução de obras de canalização dos córregos da cidade. A instrução é convergente no sentido da regularidade, meu voto acompanha. Em discussão, votação, aprovado. 83, concorrência, contrato, termos de aditamento, Prefeitura de Hortolândia com Filadélfia Comércio e Transporte, construção de uma escola municipal. A instrução de ATJ é pela irregularidade, assessoria, assim como SDG, chefia pela aprovação.
houve requisito de comprovação de qualificação econômico-financeira a partir de certidão emitida pela junta comercial, o que não se conforma ao artigo 31 da 8666 e causou a exclusão de 2 proponentes. Igualmente, sem amparo na norma, declaração de ausência de cadastro ou débito junto à Prefeitura de Hortolândia, bem como qualificação técnica em desrespeito aos enunciados sumulares desse tribunal. Voto pela irregularidade. Em discussão, votação, aprovado. 84, dispensa de licitação e contrato, Prefeitura de Osasco, Instituto Curitiba, prestação de serviços especializados em tecnologia da informação. A TJ econômica pela regularidade, jurídica chefia SDG pela irregularidade. Foram apresentados memoriais. Observo que tanto o uso de inexigibilidade como de dispensa já foi considerado desajustado para a contratação do Instituto Curitiba pelo município de Osasco em oportunidades anteriores. No ajuste em comento, também não há base para o uso de dispensa com base no 24, inciso 13. O objeto possui características que podem ser atendidas por inúmeras empresas atuantes no mercado em ambiente competitivo. Aliás, mesmo se limitarmos os potenciais fornecedores àqueles que se enquadrem no citado dispositivo legal, há outras instituições com semelhante ou igual reputação que poderiam oferecer o produto. Quanto ao valor da avença, não houve uma justificativa cabal da Prefeitura e o que se verifica é a existência de diversas contratações segmentadas e sem licitação, o que fortalece a dúvida quanto às condições não isonômicas na participação de possíveis interessados. Voto pela irregularidade, aplico multa de 250 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado. 85, pregão presencial, contrato Prefeitura de Sumaré com RPS Clínica Médica, contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços médicos e de apoio ao diagnóstico. A instrução dividiu-se, a TJ-MPC pela irregularidade e a SDG pela regularidade. Questão central aqui equivale ao embate entre os conceitos de locação de trabalhadores e contratação de serviços. A Prefeitura de Sumaré diligenciou no sentido de suprir seus quadros com profissionais de saúde, através da realização de competente processo seletivo. Todavia, o concurso não obteve sucesso, haja vista que os candidatos aprovados deliberaram por não assumir as vagas, considerando condição estrutural adversa ou remuneração insuficiente. Avalio que a situação reclamava solução imediata, conquanto a inércia acarretaria prejuízo aos serviços de saúde e comprometeria o atendimento à população, levando o Poder Executivo a promover licitação para avançar a prestação de serviços requeridas. O instrumento convocatório não discrimina a quantidade de profissionais a serem alocados, limitando-se a declinar os serviços que deverão ser realizados pela empresa fornecedora de serviços especializados e exames de apoio diagnóstico. Trata-se, então, de contrato de prestação desvinculado de ação individual deste ou daquele profissional, cabendo à empresa contratada equacionar questões trabalhistas e ou comerciais de acordo com a relação jurídica que tenha avançado com seus colaboradores. Os preços estão de acordo com os praticados no mercado. Com o SDG, voto pela regularidade com recomendação. Voto que está em discussão, votação, aprovado. 86 é o retiro de pauta com retorno ao gabinete. É regimental. Com relatórios e votos individualizados, senhora presidente, eu relato 87 a 91. Perfeitamente. São todas contratações da Companhia Brasileira de Soluções de Serviço para fornecimento do famoso cartão Visa Vale Alimentação. Nos itens 87 e 88, temos uma contratação da Prefeitura de Bananal, acompanhada de uma representação da Sodexopaz, 89, Câmara Municipal de Itapevi, 90, Instituto de Previdência Municipal de Jandira e 91, Câmara Municipal de Francisco Morato. A instrução em todos esses processos é pela irregularidade. Os meus votos seguem no mesmo sentido, dando por procedente a representação do item 88. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. 92, prestação de contas de recursos repassados em 2010 pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo ao Serviço de Obras Sociais, SOS, no âmbito da realização do Programa de Saúde da Família do SUS.
A ausência de quantificação de pessoas atendidas, bem como de profissionais envolvidos, prejudica a aferição de custos e o cumprimento das metas estabelecidas. Os serviços são contínuos, essenciais e deveriam ser contratados a partir de regular concurso público. Eu voto pela irregularidade da prestação de contas, deixo de condenar a devolução de R$ 994.752,91, posto que a municipalidade se valeu dos serviços prestados. Há uma parcela, entretanto, de R$ 11.007,71, que se refere a despesas com sindicato, financiamento de mensalidade. Esta parte tem que ser devolvida e eu suspendo para novos recebimentos até que isso ocorra. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Também com relatórios e votos individualizados, itens 93 a 96. Perfeitamente. São as contas das câmaras municipais de Piraju, Monte Alegre do Sul 2011, Porto Feliz 2012 e Nova Aliança 2013. Em todos estes processos, a instrução final foi convergente no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham. Em discussão, em votação, aprovados. O item 97 é o retiro de pauta com retorno ao gabinete, tendo em vista protocolo de petição. É regimental. Relato em conjunto com relatórios e votos individualizados 99 a 100. Perfeitamente. Perdão, 99 a 101. 99 a 101. São as contas das prefeituras municipais de Urupês, Galha e Palmares Paulista, todas de 2013. A instrução também aqui, cumpridos os aspectos constitucionais e legais, foi convergente no sentido da emissão de pareceres favoráveis. Os meus votos, assim, igualmente concluem. Em discussão, em votação, aprovados. Em conjunto, 102 e 103. Perfeitamente. Por decisão monocrática, foi reconhecida a procedência de uma representação contra a licitação levada a efeito pela Prefeitura de Garça para a aquisição de 320 notebooks, bem como decretada a irregularidade de pregão e contrato celebrado entre aquela municipalidade e ER Soluções. Além do mais, multa de 500 UFESPs foi aplicada ao prefeito. Houve recurso ordinário, a instrução é pelo não provimento, foram apresentados memoriais. Preliminar, conheço. Conhecido. Há uma nulidade preliminar fundada em falta de notificação. O prefeito Cornélio César Kemp Marcondes foi cientificado do andamento processual por despachos sucessivamente publicados no Diário Oficial, sendo cristalino que Sua Excelência constituiu patronos e apresentou razões de defesa nas oportunidades pertinentes. No mérito, a aquisição de computadores portáteis, objeto comum, foi dificultada com exigências voltadas a dimensões do monitor, com tolerância de imagem percentual bastante reduzida, disponibilização de sistema de suporte próprio com serviço de diagnóstico remoto, o que acarretou restrição à competitividade. Igualmente, alguns preceitos sumulares não foram observados, mas eu entendo que a multa aplicada é excessiva, considerado o porte da contratação. Eu proponho a Vossas Excelências o provimento parcial apenas para reduzi-la de 500 para 200 UFESPs. Pelo provimento parcial, é voto que está em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovado. 104, recurso ordinário contra a decisão que negou registro de admissões por tempo determinado para a área da educação no município de Santa Isabel, no exercício de 2010. A instrução é pelo não provimento, conheço em preliminar. Conhecido. Não houve caracterização de emergência, excepcional interesse público, são prorrogações que vêm acontecendo desde 2005 de contratações temporárias, no caso do exercício, 152 admissões, o que demonstra, em verdade, déficit de pessoal permanente. Apenas houve também imputação de acúmulos de cargo quanto a 4 servidores. 3 deles comprovaram que isto não ocorreu. Então, eu apenas dou provimento parcial para excluir os acúmulos apontados anteriormente, confirmando apenas o da servidora Páscoa Casemira Spediorini e manter a irregularidade de todas as demais admissões. Pelo provimento parcial, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Por fim, o 105, recursos ordinários interpostos por ex-prefeitos de Limeira contra a decisão que impôs a cada um dos recorrentes pena de 200 UFES, tendo em vista o não atendimento a determinações desse tribunal.
instrução de ATJ chefia pelo provimento, MPC e SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. A documentação que acompanha os apelos demonstram que os documentos reclamados foram produzidos tempestivamente, entretanto, não comunicados ao tribunal como deveria. Diante disso, eu dou provimento aos recursos com recomendação. Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. Passo a palavra agora ao eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhor procurador, o item 106, uma representação a partir de um ofício do Ministério Público do Estado de São Paulo, informando sobre possíveis irregularidades no processo de dispensação do contrato entre a Prefeitura de Louveira e Guilherme Finamori, Anaile Regina Finamori, Anderson Rogério Finamori, Hudson Rogério Finamori e Elaine Aparecida Almeida Finamori para locação de galpão. No caso em tela, não restou motivada a opção pelo imóvel locado, nos termos do artigo 24 da Lei 8666, sobre a relação de parentesco entre o prefeito e os locadores, reforçando a questão, conclusão de que o procedimento foi direcionado ao imóvel em questão. Quanto às demais ocorrências noticiadas, não restaram comprovadas nos autos. Portanto, eu voto pela procedência parcial da representação, com aplicação de multa ao responsável, em valor correspondente a 180 UFESPs, e após transjulgado, oficia-se legislativo em Louveira e ao Ministério Público do Estado de São Paulo com cópia de decisão para a ciência dos fatos, senhora presidente. Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. 107, aquisição de kits escolares da Prefeitura de Osasco, por meio de nota de encomenda a partir de adesão à ata de registro de preço, firmada a Prefeitura de Guarulhos e a empresa Excel, 3.000 materiais e serviços. A Assessoria Técnica da TJ opinaram pela regularidade dos atos praticados. Na data de 3 de 2 de 2010, o egrégio plenário do Tribunal de Contas consolidou o entendimento de que a carona, chamada carona, é irregular nos procedimentos. Portanto, eu voto pela irregularidade da matéria em questão. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, senhora presidente, item 108 e 109 da pauta. Inexigibilidade de licitação do contrato entre a Prefeitura de Dolcinópolis e o URBS, Instituto de Gestão Pública, para serviço especializado de consultoria, assessoria contábil e jurídica. Acolhe manifestações unânimes da fiscalização, assessoria técnica e da TJ, no sentido da irregularidade da matéria, amparados na jurisprudência pacífica dessa Corte, que é firme em repelir ajustes com objetos da espécie. O voto pela irregularidade da contratação direta, aplico multa responsável na importância de 200 UFESPs e requeiro também que seja oficiado o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Receita Federal do Brasil. É o voto. Que está em discussão. Votação. Aprovado. Item 110, inexigibilidade da licitação e contrato entre a Prefeitura de Guarujá e a empresa Estratégia Consultores. Fiscalização, a TJ chefia, manifestaram-se pela regularidade da matéria. No entanto, com todo o respeito, considero que a situação verificada não se enquadra na hipótese do inciso 2º do artigo 25 da Lei Federal 8666 de 93, porque não restou comprovado a singularidade do serviço prestado pela contratada, pautada em característica específica capaz de proporcionar à legislação pública o resultado único diferenciado. O voto pela irregularidade da legislação da licitação e do contrato em exame. Eu voto. Que está em discussão. Em votação. Aprovado. Item 111, requeiro retirado com retorno ao gabinete. É regimental. Item 112 a 117, também peço retirado com retorno ao gabinete para apresentação de memoriais. É regimental também. Itens 118 e 119, dispensa de licitação e contrato e a Prefeitura de Coroados e a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços. E também a representação formulada pela empresa Sodexopass. A assessoria técnica da TJ e STG opinaram pela irregularidade da contratação direta e procedimento de representação. A contratação e exame se assemelha a diversos outros casos analisados e reprovados por essa casa, merecendo o mesmo juízo. Conforme a fundamentação de voto apresentado previamente, eu voto pela irregularidade de dispensa e pela procedência da representação. Após o transjulgado, requeiro seja oficiado do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu voto. Que está em discussão, em votação, aprovado.
Item 120, retirada para apresentação de memoriais. Para apresentar memoriais, esse gabinete. É regimental. Item 121, termos aditivos do contrato da Prefeitura de Indaiatuba e FCBA Construtora Limitada para a construção da creche, de uma creche. As defesas apresentadas esclareceram apenas parte dos questionamentos apontados. Remanescem falhas quanto à escolha das parcelas de maior relevância, bem como as exigências das datas de apresentação das garantias. Voto, portanto, pela irregularidade da concorrência do contrato e pelo conhecimento do primeiro e segundo aditamento. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Item 112, pregão presencial do corrente contrato da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, da empresa CDR Pedreira, Centro de Disposição de Resíduos Limitada, visando a serviço de recepção, tratamento e destinação final de resíduos domiciliares. A assessoria técnica, a Feira TJ, opinando pela regularidade. No entanto, vislumbra alguns apontamentos que impedem a aprovação da matéria. Por exemplo, não restou comprovado nos autos que o índice de endividamento exigido seria de fato comum às empresas do ramo. De igual modo, não há embasamento legal para exigir visto do CREA, tampouco o proprietário do imóvel que está instalado a termo na fase de habilitação. Voto pela irregularidade do pregão e do contrato, exame, aplico multa ao responsável dos FESPs e, após o trânsito julgado, requer seja oficiado ao Legislativo de Ferraz de Vasconcelos e ao Ministério Público Estadual. É o voto. Item 122, que está em discussão, em votação, aprovado. Item 123, pregão presencial do contrato de termos aditivos celebrado na Prefeitura de São José do Rio Pardo, a empresa CETEM, Serviço de Transporte de Encomenda Limitada, visando o serviço de transporte escolar. A assessoria técnica da TJ opinaram pela irregularidade dos atos. A documentação juntada aos atos evidencia a inconsistência do orçamento elaborado pela origem, assim como o critério utilizado para a fixação do preço contratual. Voto, portanto, pela irregularidade do pregão do contrato, termos aditivos, exame, e aplico multa ao responsável em importância 200 UFESPs. E, após trânsito julgado, oficio ao Legislativo de São José do Rio Pardo encaminhando-lhe cópia. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Itens 124 e 125, conjunta, presidente. Perfeitamente. Pregão presidencial decorrente do contrato entre a urbanizadora SA Urban e a empresa SHA Comércio de Alimentos Limitada, visando o serviço de preparo e fornecimento de refeições. Também exame, representação apresentada. SDG opinou pela irregularidade dos atos praticados e procedência parcial da representação. As justificativas dos documentos apresentados pela municipalidade não são suficientes para elidir a totalidade dos óbitos apontados na instrução. Nesse sentido, destaco a exigência contida no item 1.11, que fala sobre comprovante de registro no PAT para fins de habilitação, o que não encontra respaldo no artigo 27, seguinte a Lei Federal 8666 de 93. Além disso, não restou esclarecida a significativa diferença entre o valor hora contratado e o praticado no ajuste anterior. Agrava a situação que apenas uma empresa participou da licitação, de forma que sequer houve acirrada disputa de preço ou lance que poderia propiciar uma comparação. Já com voto disponibilizado a Vossas Excelências, voto pela irregularidade do pregão e contrato e procedência parcial da representação e aplico multa de 200 UFES aos responsáveis. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Itens 126 e 127, solicito retirada de pauta o retorno ao gabinete. É regimental. Item 128, contábil de gestão e termos aditivos celebrado na Prefeitura de Votorantim e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Votorantim. SDG, assessoria técnica e chefia manifestaram pela regularidade. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela irregularidade. Minha posição acompanha o entendimento do doutor Ministério Público de Contas, no sentido de que a quarteirização de serviços e deficiências apresentadas no plano de trabalho são suficientes para ensejar a reprovação da matéria. Voto pela irregularidade do contrato de gestão e termos aditivos em exame. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Item 129, prestação de contas repasse 2010 pela Prefeitura de Votorantim, a Santa Casa de Misericórdia de Votorantim. O relatório das atividades é frágil. A ausência de comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados. Há indícios graves de falha no controle e fiscalização da aplicação dos recursos. Além disso, verificou-se, através da fiscalização e jogos de instrução,
a terceirização de serviços médicos, que, a rigor, deveriam ter sido realizadas pela própria Irmandade. Voto pela irregularidade de prestação de contas. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. 130, prestação de conta do repasse de R$ 620.863,03, repasse efetuado pela Prefeitura de Mirassol, à Associação Lar São Francisco da Assis Providência de Deus, Hospital Maternidade. Apesar do atraso da remessa dos documentos, a instrução processual não evidencia ciência de falha de formulação do processo de prestação de contas. Tampouco há indício de desvio de utilização do recurso público. Voto, portanto, pela regularidade formal da prestação de contas em exame. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, senhora presidente, itens 131 a 133 da pauta. Prestação de contas de repasse realizados pelas prefeituras de Jacupiranga e Guarulhos. Tendo disponibilizado o voto previamente, acompanha a instrução, toda ela no sentido de regularidade das matérias de exame, que é como também voto. Em discussão, os itens 131 a 133 da pauta, em votação, aprovados. Agora, senhora presidente, peço retirada do item 135, com retorno ao gabinete, e voto em conjunto 134, 136, 137, 138. Perfeitamente. Tendo disponibilizado os votos, e previamente a Vossa Excelência, se não havendo falhas graves a comprometer as contas, eu voto pela regularidade, com ressalvas, das contas de Poá, 2011, de Registro, 2013, Taumão da Serra, 2012, e Birigui, 2012. São os votos, senhora presidente. Que estão em discussão, em votação, aprovados. Presidente Alves, 189, peço retirada com retorno ao gabinete. É regimental. O item 140, em apreciação contas anuais de 2002 da Câmara Municipal de Campos do Jordão. Embora constatada a observância dos limites constitucionais e legais, no que se refere ao âmbito econômico e financeiro, as inadequações remanescentes comprometem o demonstrativo. Por exemplo, a revisão geral anual não encontra respaldo em lei específica e foi concedida apenas aos agentes públicos, em afronta ao artigo 29, 6º da Constituição Federal. Também foram verificadas as inadequações que ele foi em imóvel, da ordem de R$ 57.813,14, sem controle de gastos. Entre outras, concorre para a reprovação da matéria o pagamento de R$ 195.994,48, a título de publicidade e propaganda, 12.166 superior ao expendido no anterior. Voto, portanto, pela irregularidade das contas, complicação de multas, nos fez ao responsável. Houve pedido de vista da senhora presidente, conselheira, que escuto com atenção. Senhor conselheiro, como relatado por Vossa Excelência, há uma série de situações destacadas pela inspeção e confirmadas pela assessoria técnica que conduzem à rejeição das contas, sobretudo pela falta de apresentação de justificativas por parte do interessado, embora tenha sido regularmente notificado. Contudo, ao contrário do que foi definido no voto preferido, eu penso que as circunstâncias que envolvem os autos permitem que essa Corte determine a devolução de valores gastos em desconformidade com os preceitos constitucionais e fiscais, aqui realçando o dever-poder do administrador na vigilância do interesse público. Mesmo ainda em razão do que a Corte vem decidindo nas últimas contas do Legislativo de Campos do Jordão, com determinação para devolução de verbas pagas irregularmente de diversas naturezas. Eu relembro que as contas de 2008 foi julgada irregular, com multa equivalente a 500 UFESP, determinação para devolução de R$ 215.814,41, referente a diversas despesas. Foi julgada por essa Câmara no dia 22 de janeiro, em dezembro de 2012, desculpa. As contas de 2010 também foram julgadas irregulares. Foi aplicada multa equivalente a 500 UFESP, determinação para devolução de gastos com diversas despesas que somaram R$ 82.465,37. As contas de 2011
Também foram julgadas irregulares, com condenação à devolução de R$ 77.736,76, referente à despesa com combustíveis. Então, as contas de 2009, 10 e 11, todas foram julgadas irregulares, com proposta de devolução de dinheiro. Aqui, no presente caso, as contas de 2012, as seguintes situações merecem determinação para devolução dos valores desembolsados. Pagamento de hora extra a comissionado, aqui, inclusive, é o chefe de gabinete da presidência. Pagamento em excesso aos agentes políticos, por conta de revisão anual que não atingiu os servidores da edilidade. Ressarcimento de despesas com combustíveis, em verba que se assemelha à verba de gabinete. Despesa com telefonia móvel, sem qualquer tipo de controle. Gastos com publicidade na forma indicada pela assessoria técnica em favor da empresa Moacir Andrade, em microempresa e Voxpress. Pagamentos relativos à mão de obra de pedreiro e serviços de hidráulica, sem correspondente comprovação dos serviços executados, conforme realce de ATJ. Pagamento em favor da empresa Prescom Informática, porque não apresentadas justificativas que viessem a comprovar a obtenção de preços e condições mais vantajosas, conforme indicado também por ATJ. Ocorre, no entanto, que, muito embora o interessado não tenha se apresentado, em primeiro momento, para a indicação de suas justificativas, penso que seja o caso de proceder a uma notificação pessoal, para o prazo de 30 dias, em cumprimento à lei orgânica e ao regimento interno, o artigo 30 da nossa lei orgânica 709, e também o artigo 49 do nosso regimento interno. Nesse sentido, o meu voto é pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que o responsável seja notificado a apresentar justificativas específicas sobre tais pontos, ou ainda proceda o recolhimento dos valores dispendidos devidamente corrigidos no prazo legal. É como eu proponho, então, a conversão da diligência. Eu acompanho, Vossa Excelência, aceito. Acho que é importante que se esteja tomando essa providência. Continue em discussão, em votação. Então, convertido em diligência, o item 140 da pauta. A palavra continua com Vossa Excelência. 141 da pauta, Prefeitura de Rio Claro, 2012. Destaco que, no caso, com referência aos requisitórios de pequena monta, a falha verificada poderá ser relevada, posto que, como demonstrado, o passivo devido foi empenhado em 2012, e escrito em restos a pagar, tendo sido quitado logo no início de 2013, precisamente nos meses de fevereiro e março daquele ano, conforme foram constados nos autos documentos. No que tange aos precatórios, registrou-se ainda que, de acordo com o regime especial anual de pagamento previsto na Emenda Constitucional 62/2009, o Executivo deixou de quitar a importância de R$ 8.128,58, que também, a meu ver, poderá ser relevada por representar saldo diminuto frente ao que foi pago. Diante do exposto, eu voto pela emissão de parecer favorável à aprovação dos contas anuais, conforme voto disponibilizado a Vossas Excelências. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 142, senhora presidente, trata-se da conta da Prefeitura de Matão, 2012. Disponibilizei o voto previamente e, atendidos os pressupostos legais, eu votei pela emissão de parecer favorável às contas em exame, e basicamente porque naquele ano, nesse ano de 2012, foi um caso específico em que o prefeito, com os documentos trazidos nos autos, mostrou que tratava a situação realmente imprescindível de efetuar aqueles gastos. Já constou da pauta de 2012, ocasião em que houve pedido de vista do nobre conselheiro Renato Tabastins Costa, a quem escuto com atenção. Senhora presidente, senhor relator, eu pedi vista, como relatei na semana passada, porque me impressionaram os argumentos aqui da sustentação oral e, igualmente, do voto do eminente relator, quanto à impossibilidade do gestor agir de forma diversa quanto a fornecimento dos serviços de água da cidade a partir de determinações judiciais proferidas por juízo daquela comarca. De 24 de dezembro de 2010 a 31 de dezembro de 2012, a Prefeitura de Matão transferiu à Companhia de Água mais de R$ 12.724.000, distribuídos
No exercício 2010, 1.653.000, sempre em números redondos. No exercício 2011, 2.305.000. Em 2010, o gestor obteve, a despeito disso, um superávit orçamentário de 5,15. Em 2011, um déficit de 2,70. E o tribunal acolheu os resultados e emitiu pareceres favoráveis. Ocorre que, em 2012, além da questão de equilíbrio orçamentário, incide a obrigatoriedade de aplicação do artigo 42, cuja inteligência este tribunal definiu como sendo cumprido na medida em que há equilíbrio entre o saldo apurado em 30 de abril do exercício e aquele existente em 31 de dezembro do mesmo ano. Eu reconheço e estaria disposto a deduzir do 42 todo o volume aplicado no serviço de água, que foi de R$ 2.575.573,60. Eu excluo do artigo 42 todo esse volume. Ocorre que, ainda assim, haverá uma desconformidade de R$ 1.898.288,91. Vale dizer, a iliquidez persiste, não obstante eu compute tudo aquilo que foi invertido em favor dos serviços de água. Nesse sentido, considerando o reiterado entendimento que tenho manifestado a respeito da aplicação do artigo 42, e com todo respeito e acatamento à posição do eminente conselheiro relator, eu vou acompanhar as conclusões da conselheira Cristiana de Castro Moraes, proferidas na sessão passada, no sentido da emissão de parecer desfavorável. Continua em discussão. Então, pelo parecer desfavorável da contas da Prefeitura Municipal de Matão, exercício de 2012, vencido o conselheiro relator. Né? Item 143, senhora presidente, contas anuais de 2012 da Prefeitura de Sertãozinho. Dentre as falhas verificadas e tantas outras, houve um déficit orçamentário na execução, fazendo com que a disponibilidade de caixa não fosse suficiente para o término de 2012 suportar obrigações que restam a pagar. Além disso, o município empenhou e liquidou gastos com publicidade e propaganda oficial em importância superior à média nos últimos 3 exercícios financeiros, 2009 e 2011, e contrariou, portanto, a lei eleitoral. Voto pedindo para ser desfavorável, aprovação das contas anuais. Eu voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Simplesmente um adendo aqui que eu esqueci de falar. No item 142, a relatoria passa para o conselheiro Renato Martins Costa. Bom, item 144, apreciação de contas anuais da Prefeitura Municipal de Óleo, de 2013. Tendo disponibilizado o voto previamente, tendo os pressupostos legais, o voto pela emissão de parecer favorável à conta em exame. Em discussão, em votação, aprovado. Item 145, agravo interposto da Prefeitura de São Vicente, pleiteando reconsideração de multa de 155 UFESPs, aplicada ao senhor Luiz Cláudio Billy Lins da Silva. Em preliminar, os pressupostos estão presentes, por isso conheço do agravo. Conhecido. No mérito, as ações recursais são insuficientes para reverter a decisão proferida. A descentralização da competência não exime o chefe do executivo da responsabilidade pelos atos que competem na qualidade de gestor das contas, inclusive observância aos prazos e formalidades previstos no diploma normativo emanado dessa Corte. Ante o exposto, pelo não provimento do agravo. Eu voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Item 146, trata de recurso ordinário interposto pelo Fundo Municipal da Previdência dos Servidores Públicos do município de Guaíra, em face da sentença que julgou ilegal o ato de aposentadoria de Jerônima Dionésia Pereira Trindade, efetivado no exercício de 2010. Em preliminar, com este recurso. Conhecido. No mérito, prosperam os argumentos suscitados nas razões do recurso ordinário, haja vista que foi apresentada a certidão do tempo de contribuição, cuja ausência ensejou o juízo de irregularidade da matéria. Ante exposto, no mesmo sentido da administração do MPC, voto pelo provimento do recurso ordinário. É o voto, senhor presidente. Que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, itens 147 a 152 da pauta. Perfeitamente. Recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Pereira Barreto, diante do juiz de irregularidade dos contratos celebrados entre a Prefeitura e a empresas Escanvia Construções e Empreendimentos Limitada, Demor Participações Limitadas e JN Terraplanagem e Pavimentação Limitada.
A assessoria técnica da TJ e do Ministério Público de Contas opinaram pelo não provimento do apelo. Satisfeitos os pressupostos, voto pelo conhecimento do apelo. Conhecido. Remanesce impropriedade de utilização de modalidade licitatória inadequada e ausência de prova da compatibilidade dos preços contratados com os praticados no mercado. No mesmo sentido, da Administração de Assessoria Técnica, chefia da TJ, MPC e SDG, voto pelo não provimento do recurso ordinário. É o voto, senhor presidente. Que está em discussão, em votação, aprovado. Concluída a ordem do dia, eu consulto ao senhor Procurador do Ministério Público de Contas se Sua Excelência requer ciência específica de qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Não, Excelência, muito obrigado. Senhores conselheiros, essa é a nossa 40ª sessão da primeira Câmara e a última desse ano. 2014 foi um ano extremamente positivo e produtivo. Ao longo desse exercício, aqui nessa primeira Câmara, nós votamos 4.119 processos, contando os da sessão de hoje. Desses processos, em 178 houve a determinação de devolução do dinheiro. Também foram aplicadas multas aos responsáveis em 656 processos aqui analisados. Este também foi o primeiro ano que presidi essa Câmara. Eu quero agradecer a Vossas Excelências, conselheiro Renato Martins Costa, conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, pelo convívio agradável, pelos debates enriquecedores. Ao longo do ano, eu pude aprender muito com Vossas Excelências. Eu agradeço também aos procuradores do Ministério Público de Contas que atuaram nessa Câmara. Peço ao doutor Rafael Baldo que transmita a todos os meus agradecimentos. Igualmente, eu agradeço aos procuradores do Estado que atuaram nessa Câmara. Eu agradeço de forma especial ao doutor Sérgio Siqueira Rossi, secretário-diretor-geral, que, com sua competência e experiência, sempre me auxiliou na condução da presidência dessa Câmara. Eu agradeço a toda a equipe de taquigrafia e a todos os servidores que nos auxiliaram na condução dos trabalhos. Receba todos os meus sinceros agradecimentos. Muito obrigada. A palavra é livre aos senhores, doutor. Vou pedir licença para falar antes, doutor Renato, só para dizer que tem sido um aprendizado conviver com Vossa Excelência e com o conselheiro Renato Martins Costa, assim como com o Ministério Público de Contas, assim como a Procuradoria da Fazenda, com o seu diretor-geral, advogados. Essa é uma Câmara, todos os funcionários presentes, essa é uma Câmara que tem debatido assuntos importantes. E mesmo nas divergências, são divergências que têm enriquecido o debate. Até porque eu já entrei em algum debate aqui pensando votar de um jeito e fui convencido do contrário. E vice-versa também aconteceu. A pessoa, não, vou analisar melhor. Acho que essa é a grande questão do colegiado. É você trazer posições divergentes, ousar, sempre tendo em conta que o órgão de controle externo cumpre um papel fundamental hoje no Brasil, mais do que nunca. Nós vivemos um novo tribunal com auditores, com o Ministério Público de Contas, com nossas regionais, e Vossa Excelência, não só porque foi a primeira mulher a ser conselheira, a primeira mulher a presidir uma sessão, mas fez isso com grande competência. Quer dizer, aqui não é questão de gênero, é questão de competência e de mérito. Então, quero dizer que foi uma honra muito grande ter sido presidido Vossa Excelência esse tempo aqui nessa Câmara e, ao mesmo tempo, reiterar o meu compromisso de continuar trabalhando para aprimorar nosso trabalho, estudar, crescer, porque nós passaremos e o Tribunal, que completa 90 anos, permanecerá. Assim como tem sido muito bom a convivência com o conselheiro Renato Martins Costa, que, sem dúvida, já conhecia no Ministério Público, na faculdade, e que o tempo fê-lo tornar-se melhor ainda nas suas interpretações, na sua ponderação, sempre um promotor estudioso, um conselheiro estudioso que acompanhava já como parlamentar. Então, além de todas as questões importantes que nós decidimos, e Vossa Excelência apresentou aqui, nesse rápido resumo, acho que o mais importante foi termos cumprido o que determina a Constituição Estadual e Federal, o papel de uma Corte de Contas independente e que realmente cumpre seu papel. Nós não extrapolamos nada além do que está escrito na lei. Essa é a nossa função, respeitar os outros entes federativos, respeitar as outras instituições, mas fazer o nosso papel,
com coragem, determinação, imparcialidade, e entendendo, sobretudo, que por trás de um processo, a família, a seres humanos, a vidas, e mais do que importante que isso, aqui para nós, os processos realmente não têm rosto. São processos que têm número, e têm a lei, e têm a nossa aplicação. Parabéns, foi muito importante, muito bom conviver com Vossa Excelência, com o nobre procurador, com o nobre diretor-geral, funcionários, e com o sempre brilhante conselheiro Renato Martins Costa. Obrigado. Novamente, eu agradeço a todos. Foi uma honra e privilégio trabalhar com Vossas Excelências nessa Câmara, nesse exercício. Doutor Renato Martins. Presidente, pouco tenho a acrescentar às palavras de Vossa Excelência, do conselheiro Dimas Ramalho, que bem retratam o estado de ânimo sempre positivo, sempre propositivo, sempre empenhado em bem cumprir com as competências e atribuições que nos são conferidas no âmbito desta Câmara. E isso ocorre por conta da maturidade, do conhecimento e da convergência de propósitos de bem servir que aqui identificamos, todos nós. E toda essa convergência foi bem constatado pelo conselheiro Dimas Ramalho, partindo da atuação de Vossa Excelência na presidência, uma atuação serena, firme, dedicada, competente, com os atributos profissionais que são próprios à personalidade e à pessoa de Vossa Excelência. O aspecto profissional apenas faz com que aflorem esses atributos que são próprios da personalidade de Vossa Excelência. Eu, inclusive, tenho a proclamar aqui que eu recebi agora há pouco uma pesquisa do Data Renato, um instituto novo que está no mercado e que prevê para Vossa Excelência responsabilidades maiores ainda ao longo do exercício que se iniciará em 2015 no âmbito desta casa. E essa previsão nos traz tanta alegria e tanto contentamento. Expresso os meus votos também ao Ministério Público de Contas, doutor Rafael, que a nossa convergência profissional e que a nossa ligação pessoal ao longo de toda uma carreira que Vossas Excelências têm aqui pela frente apenas se aprofunde, apenas se aprimore e apenas conduza este tribunal e as nossas instituições a um lugar que merecem no concerto nacional. Eu desejo a todos, do ponto de vista pessoal, um excepcional Natal, um fim de ano esplendoroso e que estejamos todos juntos aqui em 2015 para mais um ano de trabalho e mais um ano de convivência enriquecedora e produtiva. Muito obrigado. Novamente, eu agradeço a todos e declaro encerrada a 40ª sessão da primeira Câmara. Muito obrigada a todos. Boa tarde.